Fundão eleitoral. Sobre o fundão eleitoral. O fundão eleitoral, há um tempo atrás, tinha muitas pessoas que não sabiam nem que existia, nem o que era. Por quê? Porque a política sempre foi algo feito para as pessoas não entender, mas com o advento da internet, com as redes sociais, onde as pessoas teve mais acesso, elas tiveram essa informação e sabem que o fundão eleitoral é o dinheiro que é destinado às campanhas políticas, que chegou a 5 bilhões, né? Foi aprovado. Os senadores, os deputados fizeram uma aprovação, né, para que ele aumentasse para 5 bilhões. E de onde vem esse fundo eleitoral? Vem dos impostos, é arrecadado com as receitas, a receita federal, né, de todo o país, através dos impostos. Então ele é dinheiro público. Ali no orçamento, a cada 4 anos é feito um orçamento, junto com o orçamento é feito essa destinação desses agora 5 bilhões para ser distribuído na mão dos partidos. E de que forma? Os maiores partidos pegam uma fatia maior, como o PT, por exemplo, PMDB. Os partidos maiores do nosso país, ele pega uma fatia maior, o que tem mais políticos eleitos dentro do partido, pelo Brasil afora. E tem partidos pequenos que não existe, né, que não é destinado quase nada, então as pessoas não têm direito a usar o fundo eleitoral. Então é algo injusto, porque os maiores, que já é conhecido, já tiveram oportunidade de mostrar o trabalho, né, não tem muito dinheiro para usar, e aí outros não têm. Eu acho que deveria ser como tem pessoas que já querem colocar em prática, né, queria criar lei para as pessoas conseguirem se candidatar sem precisar se associar a nenhum partido, né? A pessoa diretamente, se tivesse uma forma dela se candidatar sem estar atrelado a nenhum partido, para que as pessoas tivessem a liberdade de colocar em prática o pensamento dela, de apresentar para as pessoas a proposta dele, né, daquela pessoa ali. Porque muitas vezes as pessoas têm uma proposta boa, mas aí o partido molda, né, aquele candidato. Aí tem muitos candidatos novos agora, chegando com essa mentalidade aí de não utilizar o fundo eleitoral, de se candidatar apenas divulgando de forma franca pelas redes sociais. Por quê? Porque entende que é injusto usar esse dinheiro do fundo eleitoral, que é o dinheiro público, o dinheiro do pagador de imposto, o dinheiro dos contribuintes, do sustentador do nosso país. E esse dinheiro, se ele não fosse utilizado na campanha política, ele aumentaria, né, e poderia ser destinado através do orçamento para outra área, para outro setor, para outra necessidade, para outro interesse do nosso país. Então, poderia ser para a segurança, poderia ser para a educação ou para outra área, né? Aí aumentava os recursos destinados para essas outras áreas. Mas como ele é utilizado, vai para a mão dos partidos, as pessoas que estão nesse partido utilizam como bem quer esse dinheiro, né? Porque eles fazem da melhor forma deles, montando a estratégia de campanha para se eleger. E a gente sabe que uma das estratégias de campanha que existe é utilizar o dinheiro de forma ilícita, muitas vezes praticando corrupção, muitas vezes negociando de forma ilegal, né, o apoio de volta da população. Esses candidatos, antes das eleições, beneficiam algumas pessoas para que as pessoas lhe deem em troca ali o apoio, né, cometendo assim a corrupção de trocar o seu apoio, né, trocar o seu apoio por algum benefício. E isso é corrupção, isso é ilegal. E a gente sabe que isso ocorre muito. Da mesma forma, a gente sabe que esse dinheiro é utilizado, e aí a gente percebe agora muitas pessoas que são acostumadas com a velha política, que querem o dinheiro do fundão eleitoral, porque sabe que esse dinheiro é utilizado na mão de muitas pessoas. Então, existe a velha imprensa, que a parte dela que sempre se deu bem trabalhando e apoiando esses partidos, atuando de forma eleitoreira, de forma tornando ali como se fosse militantes, né, apoiadores de alguns partidos, porque estão ganhando algo em troca.
Então, quando esse jornalista, essas empresas onde existe também esse jornalismo, muitas vezes eles podem fazer acordo ali para apoiar um determinado candidato de um partido, e isso é possível de existir. E ali, aqueles entrevistadores, quando vai fazer a sua entrevista, ele faz como se fosse uma inquisição. As perguntas já vêm cheias de acusações, eles elaboram quando eles querem diminuir a imagem de um candidato. Por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro para diminuir a imagem daquele candidato, então eles fazem pergunta que vai conduzir, levar as respostas que vai fazer com que aquele candidato caia, né, em contradição, ou que eles encontrem algo de errado naquele candidato, ou que pareça para a população que aquele candidato é corrupto, ou cometeu algum crime, ou tem algumas coisas. E essas pessoas, elas acham coisas que estão enterradas há muito tempo, que eles nem estavam nem ligando, mas aí eles chamam a acusação, eles chamam de volta, né, para a mídia, para a pauta ali, acusações, ou passa a falar de processos que já tinha sido resolvido há muito tempo atrás, mas eles trazem ali a luz para que ele fala novamente daquilo ali para incriminar, para manchar a imagem daqueles candidatos que eles querem manchar. A gente nota claramente que eles estão com interesse de derrubar aquele candidato, de derrubar a reputação de um candidato, e muitas vezes, e por outro lado, apoiando o outro que eles querem apoiar, né? Fazendo perguntas brandas, fazendo perguntas muitas vezes diferentes do que ele fez para os primeiros. Então a gente vê jornalista que, quando ele quer incriminar um candidato, ele faz a pergunta e ele já quer que venha aquela resposta que eles estão esperando. Quando ele vê que a resposta que o candidato está tendo não é conforme o que eles esperam, não é de acordo com o que eles esperam, que ele estava, na verdade, criando uma armadilha para que aquele candidato caísse nas suas palavras e se desse mal, aquele candidato sobressai, e aí eles interrompem a resposta do candidato, muitas vezes, porque eles já faz outra pergunta, e faz uma chuva de pergunta, não deixa o candidato responder até o final, já emenda outra pergunta, como se fosse acusando, como se fosse ali causando uma confusão para fazer com que aquele candidato, com que as pessoas não entendam o que ele respondeu, ou que faça com que as pessoas tenham dúvidas sobre aquele candidato e passe a não apoiar, né? Porque eles querem que a população, os eleitores, não confiem naquele candidato. Mas aí as pessoas cada vez mais estão acordando e estão entendendo que essas pessoas que fazem isso, eles estão tudo junto, eles estão ali, eles têm acordo que é para se dar bem, porque eles só pensam em ganhar. Então a gente vê eles, a preocupação deles é o que fazer para ganhar daquele outro candidato. Quando eles não têm proposta, não tem nada para apresentar, eles querem tirar o outro do meio do caminho, querem derrubar, porque eles não para ganhar do outro não é apresentando um programa bom, não é algo que eles idealizaram, que eles elaboraram, que vai mostrar para a população, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é assim que eles tentam ganhar do adversário, mas é incriminando o adversário, criando narrativas, fazendo algo para derrubar o adversário. E aí eles não gostam da rede social, esses da velha política, eles não gostam da ideia da mentalidade de não usar o fundo eleitoral. Eles não querem perder isso que eles têm usado há tantos anos e se dão bem na utilização desses recursos. E a gente não vê nada de novidade. A gente nunca viu um candidato antes falar em educação financeira, nas escolas, em empreendedorismo, em administração, em inteligência emocional, nessas matérias que qualifica, capacita o cidadão, a pessoa, para encarar a sociedade, para produzir, para gerar riqueza, para saber lidar com finanças, para saber empreender, por exemplo, para ganhar independência, né, para ter mais, para ser mais qualificado, ter mais capacitação de produzir e administrar as próprias riquezas e deixar de ser dependentes, né, dos governos, deixar de ser uma pessoa incapaz. E os velhos políticos, eles não querem, eles querem que as pessoas continuem sendo incapazes, que é para, sendo incapaz,
são pessoas dependentes do governo. E sendo dependentes do governo, são pessoas controladas por esses mesmos governos, por esse potencial governos, por esse Estado, por um governo que sempre conduziu essa população como bem quis, né, enganando, dando uma educação que não tem a qualidade, que não qualifica, que não prepara, né, as pessoas. Então, essa nova mentalidade da política, eles querem pessoas mais preparadas, querem uma educação que realmente ensine e capacite. A gente sabe que é complexa a língua portuguesa, né, mas os jornalistas, a imprensa, eles deveriam demonstrar mais preparo, né, nas suas falas, não cometer muitos erros do português, que isso não é um problema dos mais importantes a ser resolvido. A gente tem a miséria, a gente tem a dificuldade de emprego, que é o maior bem social, é o emprego, mas é importante também saber falar bem e dominar um pouco a língua portuguesa, porque os políticos da velha política estão preocupados em fazer as pessoas passar de ano, em fazer as pessoas receber um diploma na mão, mas não estão preparados, não estão qualificados. Então eles têm programas socialistas que é apenas para distribuir renda, e aí distribuindo renda para atrair, para manter o aluno ali na escola, para fazer com que o aluno não falte nas aulas, não falte lá no a sua carga horária, né, para que cumpra aqui o máximo de carga horária, e se ele não passar, após 3 anos eles querem que passe, mesmo assim eles querem que passe de ano, querem que a pessoa seja aprovada, mesmo sem a pessoa estar capacitada. Como é o caso do programa Pé de Meia, né? Eles pagam para a pessoa se manter lá, mas não estão preocupados realmente em mudar a parte que vai qualificar, que seria criar espaço para novos treinamentos, para nova qualificação, para uma qualificação que realmente vai fazer as pessoas se tornar independentes, que seria essa educação financeira, tudo que é negado para a população, a verdadeira educação financeira, empreendedorismo, administração e outras matérias importantes que não são ensinadas nas escolas públicas. Administração pública, para a gente entender melhor sobre como funciona a política no nosso país. Isso nunca foi de interesse dos velhos políticos. Os novos que estão surgindo agora estão amedrontando os velhos e eles estão se juntando para perseguir. É isso que está acontecendo. A leitura clara para quem observa a política na atualidade é essa. E aí, de que lado você está? Da nova política para experimentar ou da velha política que nos trouxe até aqui e nos entrega esse país que é tão potente, mas tão cheio de dificuldade?